Beleza. É tanto o aplicativo que, puta que pariu. Agora tô. Agora tá, beleza. Tá vendo minha nave aqui. Não, legal. Tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, Tá bom. Tá bom pra você aí? Tudo certo? Pra mim tá ótimo. Maravilha. Tamo aí na luta, né? Legal. Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu já sempre fui assim, então tá de boa. Primeiro, obrigado por ter aceito esse convite para a entrevista. Eu não sei se você vai lembrar, né? Mas eu já te entrevistei uma vez na ocasião do livro do André Matos. Ah, que legal, pô, do caralho. Aquela biografia, né, que saiu. Sim. As histórias. Pode falar um pouco sobre isso mais pra frente. Nossas histórias estão entrelaçadas. Né? Pois é. Pô, muito legal. Beleza. E assim, Marcos, eu queria falar um pouquinho assim, tá chegando. Vai ter um show do Traje Rigor aqui em Curitiba, né? Daqui a 2 dias. Pô, legal, você é daí então. Legal. E aí, na verdade, eu sou do Rio, mas eu tô morando aqui, né? E aí eu queria começar a falar um pouquinho sobre essa questão, sobre o Traje, né? Primeiro sobre esse show, qual é a expectativa, o que os fãs podem esperar. Vocês não fazem muitos shows, né? É opcional, né? É por uma opção, assim, de... tipo, o Roger não quer viajar tanto mais, né? Tá com 2 filhas, então ele tá cuidando mais da família, e a gente tem um programa, né? Que cria uma tranquilidade musical e artística pra gente, né? Então, mas assim, Curitiba, o Traje não toca há 10 anos, eu lembro, acho que do último show que eu fiz aí com o Traje, né? Apesar que o Traje sempre foi para Curitiba. Não, a expectativa é demais, né? Porque, pô, sempre toco aí, né? Tenho um monte de amigo em Curitiba, gosto da cidade, cheio de palmeirense ainda. Então, assim, os amigos estão ansiosos, a gente está muito feliz de poder fazer esse show, né? Que vai ser um show com todos os hits, tudo que vocês querem ouvir, né? Não tem aquela coisa de, vamos tocar uma música nova, para tocar uma música nova tem que tirar uma antiga. Não vai rolar. Então a gente vai tocar todos os sucessos e o que pedirem, né? A gente viu que o teatro é muito bonito, né? Eu nunca toquei nesse teatro. Então a expectativa é muito legal pelos amigos, pelo clima de Curitiba, eu adoro. Eu odeio calor, mano. Então quando eu vou para Curitiba, eu fico torcendo para aquele frio que todo curitibano reclama. Eu não reclamo, eu curto. Eu vou só com uma blusinha. Então vocês podem esperar que a gente vai dar uma melhor, assim, estamos levando o nosso equipamento, que é bem bacana, então vai ser uma diversão, né? O show do Traje é para você ir para se divertir, desencanar e curtir mesmo, então a gente está indo com essa vibe. Legal. E assim, Marcos, para quem não conhece, assim, né, a sua trajetória, como é que foi essa sua entrada lá no Traje? Como é que era a sua relação com a banda antes e como é que surgiu esse convite para entrar? Foi uma sucessão de coisas, né? Primeiro eu conheci o Mingau, antes dele entrar no Traje. Eu estava gravando o disco do Exhort, o Pray, né, que foi um álbum aí muito aclamado pela crítica, mas que a gente não conseguiu lançar na época. E a gente estava gravando no Bebop e a gente pediu um amplificador emprestado, não sei como é que aconteceu, que o Mingau emprestou. Aí o Mingau apareceu no estúdio, a gente ficou muito amigo. Depois de um tempo, a gente montou o Vega, né, que era com a Cláudia Gomes. Era uma ideia do Mingau ter uma banda pop com vocal feminino. Então a gente teve essa banda por muito tempo. E pouco antes de a gente começar o Vega, o Mingau entrou no Traje, 1998. Então, assim, ele ficou dividindo o Vega e o Traje, e assim, eu rodando ali, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a tocar com o Léo Jaime. O Léo Jaime falou pro Mingau montar uma banda, porque o Léo veio para São Paulo na época. E aí o Mingau montou a banda, me chamou, eu, Mário Fábio, batera do Titãs, e o Mingau. E a gente ficou tocando com o Léo um maior tempo. E nesse meio tempo, teve aquele projeto dos anos 80, que até saiu aquele DVD anos 80, Multishow ao vivo. E a gente era a banda fixa do show. Então, a banda do Léo, né, nós 4, a gente tocava com todo mundo. E eu, inevitavelmente, conheci o Roger. Né? Num desses shows, a gente ficou, e foi na hora, né? Rolou amizade, porque ele é geek, como eu, nerd, a gente gosta de falar de série, de várias outras coisas, iPhone, essas paradas. Apesar que não tinha iPhone na época, né? Mas, assim, depois a gente foi estreitando relações. Mas aí eu tive esse primeiro contato com o Roger. E lá por volta de 2005, o Roger teve a ideia de montar a fabulosa orquestra de rock and roll.
foi uma banda para tocar lá do B dos anos 50, anos 60, com uma big band. Tinha 4 vocalistas de apoio, saxofone, teclado. E aí ele chamou eu para tocar na guitarra, o Mário Fabre também para tocar batera e o Mingau no baixo. Ali eu estreitei realmente relações com o Roger. Inclusive, esse é um disco muito legal, pouco falado. Vocês podem achar aí, tem em todas as plataformas, a Fabulosa Orquestra de Rock and Roll. A gente gravou ao vivo no Avenida Club, ali em Pinheiros, né? Um lugar icônico até para o Traje, né? Que gravou o Independente Futebol Clube ao vivo nesse local. Então ali a gente ficou amigo. E aí foi uma coisa natural. Em 2008, no final de 2008, o Sérgio Serra não pôde fazer um show com o Traje, em cima da hora, em Uberlândia. E aí o Mingau me ligou na quinta, falou, o Serginho não vai poder fazer o show, você vai ter que ir. Falei, beleza, você tocar 5 músicas. Não, tira as outras 20. Aí eu, aí eu fui. Bom que Uberlândia aí de busão é longe pra caralho. Então eu pude usar essas 10 horas de viagem para tirar as músicas. Então eu fui no ônibus tirando os sons, fizemos show, foi tudo certo. Aí com a saída, né, quando o Serginho saiu, pouco depois, saiu acho que em maio não, março de 2009, o meu nome, obviamente, foi ventilado, né, porque ficou aquela época tinha Yahoo grupos, né, lembra aquela parada do Yahoo? Então aí eu já acordei com mensagem que o Serginho ia sair, não sei o quê, aí pô, naturalmente meu nome foi ventilado, entre outros grandes guitarristas aí, uma galera muito boa. E assim, por estar muito próximo do Roger assim, e do Mingau, né? Ser muito amigos, a gente era muito amigo já fazia muito tempo. Naturalmente eu entrei na banda, assim, a princípio como convidado, e fui fazendo os shows, né? O meu primeiro show foi em Juqueí, numa festa, num casamento. E cá estamos, desde 2009. Inclusive, essa formação do Traje é a mais longeva da história da banda, né? Que é nós 4, o Bacalhau entrou em 2002, o Mingau 98, eu em 2009, e o Roger é o fundador. Então, foi mais ou menos assim. Não, bacana. E o Roger, ele é vocalista, mas ele também é guitarrista, né? Sim. Então, como é que é dividir as guitarras com ele? O que cada um faz, os solos, as particularidades no modo que ele toca que te chama a atenção? Ah, não, o Roger, pô, super bom guitarrista, tem um ritmo muito foda, né? Tá solando bem pra caramba. Então, assim, a gente nunca conversou assim, muito sobre. Eu falei, fica à vontade, a banda é sua se você quiser, velho. Então, assim, fui deixando, fui falando, sola aí mesmo, faz aí, pô, de boa. Então, a gente não teve muita essa coisa de, vamos fazer um encontro, um ensaio de guitarras para o show. Eu nunca ensaiei com o Traje. Acho que eu ensaiei 2 vezes. A gente saiu para putz, eu nem lembro, acho que com o Erasmo para fazer o Rock in Rio. E tem aquele disco Porque o Traje Rigor Volume 2, talvez a gente tenha feito um ensaio, porque era só músicas instrumentais. Mas foi super natural. Falo, faz aí, tá afim de fazer. Às vezes em show ele, deixa, eu vou fazer. Ou às vezes eu falo, eu vou fazer. Então é super tranquilo, é de boa. Legal. E o último disco foi em 2015, né? O último disco, vamos dizer, de estúdio, né? Porque o Traje Rigor Volume 2, né? Eu não sei, eu não sou ruim pra data, velho. Eu tô meio perdido no tempo, assim. Mas ele foi lançado só em formato de streaming, né? Como é que você vê isso? Ainda tem espaço pro físico? Como é que foi essa gravação desse disco aí, esse lançamento? Não, esse disco, você quer saber como é que foi a gravação? Esse disco foi assim, entrar no estúdio, afinar, toca. Alguém errou alguma coisa, volta. Não tem overdub. É um disco ao vivo mesmo. Completamente ao vivo. Eu nunca gravei um disco ao vivo, tão ao vivo na minha vida. Não tem nada regravado, nada. Então foi assim, a gente chegou no estúdio, sei lá, meio-dia, fomos embora, sei lá, 19, 20 horas, com os dedos tudo esfolado, e acabou. Mixou, lançou. Eu nem fui no estúdio. Eu ouvi ele pronto. Então foi o processo, porque essas músicas a gente já tocava no programa, né? Várias delas, né? Então, quer dizer, todas, né? Então a gente fez lá La Comparsita, a gente fez uma versão meio surf music, umas coisas que a gente fazia no programa, Besouro Verde e tal. Eu falava pros caras, né, Besouro Verde, ver se ninguém erra, né, porque eu tô fudido aqui. Então, mas foi mais divertido. Então foi uma tarde que a gente passou tocando e virou disco.
Antes desse, eu gravei também com o Traje versus Raimundos. Sim, Então, sim. então foram os 2 trabalhos que eu gravei em estúdio com o Traje, que eu me lembro, e foram esses. Não, foi. A particularidade é que não saiu, né, como mídia física, né? É. Esse de agora. Esse agora não. A ideia era só streaming mesmo. É. Não tem disco, não tem nada. É tipo, até a capa do disco já dá uma alusão a isso, que a gente olhando pro celular, né? Verdade. Então a gente entrou de cabeça nesse mundo que o CD virou porta-copo, né? Sei lá. Eu ainda tenho alguns aqui, mas eu gosto. Não, mas eu entendo Mas a quem maioria curte. realmente não curte, né? Não, Hoje em dia tem jovem que acho que nunca viu um CD na vida. Pois é. E você comentou aquele álbum do Embate do Século, né? Que foi vocês com o Raimundos, né? Sim, Como é que foi essa história aí? Vocês tocaram músicas deles e eles tocaram músicas de vocês, né? Foi muito legal esse trampo, que a gente também não fez ensaio. O Rafael deixou a gente bem à vontade, a gente foi lá no Bebop, lá, todo final de semana, durante acho que um mês, e a gente inventou os arranjos na hora, junto com o Rafael ali, a banda, né, todo mundo conversando, e fomos gravando. Então, e o Raimundos também não sei como é que foi o processo deles, mas a única coisa, assim, um acordo que a gente tinha entre nós, sei lá, se foi combinado ou não, é que ninguém ia ouvir ninguém. Tipo, o Raimundos não ia ouvir as nossas versões e eles não iam, né, e vice-versa. Então, assim, só acho que um dia antes do lançamento que eles ouviram o que a gente fez e a gente ouviu o que eles fizeram. Isso foi muito legal do disco, a expectativa de ver, porra, como é que os caras, né, o que eles vão fazer, né? E para eles também, né? Então foi muito legal. Eu acho esse disco muito bacana, muito orgânico, assim, né? Porque a gente estava junto no estúdio, né? Então ia todo mundo, todo final de semana, sei lá, sábado, domingo, a gente ficava lá gravando e foi um maior clima legal, assim. Não precisa nem falar que as piadas, as zoeiras tradicionais. E como é que era a sua relação com o Raimundos antes? Assim? Você curtia a banda? Como é que era? Sempre curti, sempre curti. Inclusive, eu tinha uma vez eu fui tocar num Skull Rock, mano. Puta, não lembro nem que ano foi isso, que o Raimundos ia fechar. Eu fui tocar com uma banda, e eu lembro que essa banda que eu fui tocar, a gente ficou em último lugar. E assim, eu lembro dos caras, né? Na época do Rodolfo, né? Mas assim, eu sempre cruzei. Eu via os caras assim de vez em quando, sabe? Tipo, quando eles iam no programa. Teve uma vez que a gente tocou com o Raimundos, não sei se foi até em Curitiba, talvez, acho que foi. Foi Velhas Virgens, Raimundos e o Traje. Então, eu lembro que até atrasou pra caramba, a gente entrou muito tarde. Talvez tenha sido esse último show que o Traje fez em Curitiba, se eu não me engano. Então a gente se cruzava, eu pelo menos, né? Eu cruzava assim meio de ver, assim, né? Recentemente o Rodolfo foi no The Noite, né? Raimundos quando ia também, a gente trocava ideia, né? Todos muito legais. Canice, inclusive, uma tristeza o que aconteceu com ele. Mas são caras muito legais, talentosos. Curto muito o som deles. Ah, e esqueci, né? Eu não podia deixar de falar isso. Na época que eu gravei o Prey, do Exhort, a gente estava gravando o Bebop, né? E eles estavam gravando, dividindo o estúdio com a gente, né? Que é o produtor lá, eu esqueci o nome, o Miranda. Não, o Miranda estava produzindo Raimundos, depois o Mundo Livre, e a gente dividia, né? O estúdio com eles, assim. Então, foi o primeiro contato que eu tive e a gente também não sabia que o Raimundos ia ser o que foi. Né? Eles estavam começando ali a gravar as pérolas que eles gravaram, os grandes sucessos. Legal. E nessa época também rolou a apresentação no Rock in Rio, né, 2015. Como é que foi essa história aí? Foi com o Erasmo, né? Dividimos. O Erasmo convidou o Traje, né, na verdade, no palco Sunset. Não sei se já bateram recorde, mas até pouco tempo atrás foi o recorde de público do palco Sunset. Foi sensacional, né? Dividir o palco com o Erasmo, né? A gente ensaiar com ele, tudo foi do caralho. Então, assim, não tem o que falar daquele. Aquele final de semana foi maravilhoso. O show foi muito legal, puta astral. É muito esquisito você acordar cedo, assim, né? Tomar café da manhã falando, caralho, velho, daqui a pouquinho eu vou fazer o show da minha vida. Porque se tocar no Rock in Rio é foda, né? É família que fica assistindo, né? Porque finalmente o Multishow passou um show nosso, né? Porque, eu não sei, porque a gente é do SBT, eles às vezes, no SW, por exemplo, só passaram depois da treta que rolou com o Peter Gabriel. Então a gente nunca foi muito, né, transmitido pela Rede Globo por motivos
talvez, né, de concorrência. Mas foi demais, foi um puta show, foi um dos shows mais legais da minha vida, tava tudo perfeito. Tocar no Rock in Rio é muito legal, e eu precisava tocar no Rock in Rio, esse era um objetivo meu para fechar a lista, né, da vida. Quando você começa moleque, você fala, pô, quero tocar aqui, quero tocar não sei o quê. Bom, abri o Rolling Stones e toquei no Rock in Rio. Para mim tá ótimo, tá fechado. Pode escrever na lápide até, se quiser. São grandes marcos, né? São grandes marcos. Porra, foi da hora. E Marcos, como é que vocês começam a tocar lá no The Noite? Como é que surgiu essa oportunidade lá? Então, a gente começou, na real, no Agora é Tarde, né? Foi 2011. O Roger sempre foi fã, né, desse formato de programa de talk show, tipo Dave Letterman. Ele sempre foi muito fã. Eu não assistia muito, mas achava legal também. Achava, porra. E aí o Danilo, junto que na época com o Alex, que foi o redator-chefe muitos anos do programa, eles estavam com a ideia, né? O Danilo estava estourado por causa do CQC, né? E ele quis fazer um talk show e pensou, a banda perfeita para o talk show que ele imaginava era o Traje a Rigor. Então, assim, surgiu o convite, ele chegou no Roger, tiveram uma reunião, o Roger adorou a ideia, e a gente fez um piloto, acho que em fevereiro de 2011, se eu não me engano. Rolou legal pra caramba, assim, foi ótimo. A gente fez na Band lá um pilotão. E aí, pô, assinamos um contrato e estamos juntos desde então, né? Aí, em 2014 a gente saiu da Band, final de 2013 no caso. Em 2014 a gente foi pro SBT. Estamos na nossa 10ª temporada no SBT. Então, assim, foi uma ideia que eles tiveram, o Danilo e o Alex, e chamaram o Roger achou a ideia demais, teve uma puta visão de ver que isso ia ser um negócio muito do caralho, e estamos aí até hoje, e puta clima, é foda, o clima do programa é o clima dos bastidores, quer dizer, os bastidores, se fossem gravados, a gente tava na cadeia. Mas é demais, assim, é muito legal trabalhar lá, e trabalhar com os caras, todo mundo se gosta muito, e é bem legal trabalhar lá. Pô, legal. E assim, você consegue lembrar, sei lá, mais ou menos uns 3 convidados assim que você ficou muito nervoso, assim, de pô, o cara, sou ídolo desse cara aí, como é que é? A gente não fica nervoso, mas é do caralho ver, assim, por exemplo, quando foi o Patrick Stewart e o James McAvoy para divulgar o filme dos X-Men, né? Tava dos 2 X-Men, né? O Professor Xavier, né? O careca e o Professor Xavier com cabelo. E, pô, eu sou fã de Star Trek, né, meu? Da Next Generation. Então, pô, Patrick Stewart ali foi foda. Aí até me chamaram no camarim, né? E ele falou para mim, você é o tracker do programa, então... aí eu falei lá um quote de uma das séries, uma frase que é famosa dele em Star Trek, e ele deu risada, foi muito legal. Pô, outro que foi muito legal, assim, que eu lembro, eu fatalmente vou esquecer alguma coisa importante, mas foi o John Anderson, do Yes, que a gente tocou com ele. Então a gente fez um musical com ele. Eu lembro até que na volta de bloco a gente tocou The Rhythm of Love e ele saiu cantando. Aí ele falou, pô, eu quero sair em turnê com os caras. Tal. Foi demais. Putz, outro, deixa eu ver, pensar um que foi também muito legal, Hugh Jackman, né? Hugh Jackman também no programa foi demais. Teve vários, assim, meu, puta, é difícil enumerar. Eu esqueci o nome do ator que fez aquele indiano do Lost. Eu não vou lembrar. O Taíde, né? O Taíde, ele mesmo. Eu não lembro o nome do autor também. Foi muito louco, porque a gente saiu tocando algum som pesado e ele ficou olhando para nossa cara e falou, porra, olha só que legal. Ele falou, eu gosto de punk rock, toco guitarra. Aí a gente fez uma música do Sex Pistols no final do show com ele, né? Desculpa eu não lembrar os nomes das músicas. Depois eu vejo. Mas vocês podem ver aí que tem assim, sair de noite e no final musical, tudo improvisado ali, na hora, lá a gente fazendo um Sex Pistols. Muito louco, né? Só lá que pode acontecer um negócio desse, né? É o famoso rolê aleatório, né? Porra, não, a gente fez já musical com o Pepeu Gomes, com inúmeros artistas. Então, pra gente estar lá é da hora por causa disso também, né? A gente faz uns sons que a gente adora, a gente faz uns musicais ali, às vezes, inusitados. Então porra, diversão total. Assim. Legal. E, assim, Marcos,
A gente sabe que o Roger é um cara que fala muito sobre política e tal. Você também é ligado nessa área, assim, gosta de comentar sobre isso? Ah, não, eu já comentei demais, né? A gente tem todos nós, a gente pensa da mesma forma. O que é foda falar de política no Brasil é que é desanimador, né? Por exemplo, o quadro agora eu acho um desânimo puro, eu evito falar, porque não adianta nada, vai adiantar o quê? Então, assim, eu nunca fiz campanha pró-político, assim, tipo, ferrenhamente. A única coisa que eu sou é eu odeio o PT. Isso é notório, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Eu detesto, por razões óbvias. Tipo assim, eu quero que o país seja melhor e não, esses caras não vão trazer solução para nada. Ficaram 30 anos no poder, voltaram agora, e é uma desgraça, né? Tudo. Não precisa, o tempo vai dizer. Então, assim, eu não preciso nem falar alguma coisa. Então, eu falo, eu vou fazer o meu rolê. Eu já perdi muito trabalho por causa desse negócio de política, porque tudo é muito aparelhado. Eu quero fazer meu rolê. Ó, se você quer votar em quem você quiser, vota aí, valeu. Eu estou fazendo as minhas coisas, quero sossego, porque eu não vou ficar brigando por causa de político nenhum na minha vida, porque mereciam todos a lata do lixo, e não menos que isso. Eu também acho que faz sentido esse Ah, pensamento. não, meu, puta, Brasil é foda, mano. Você tem. Eu não vou ficar discutindo com um moleque de 15 anos que não arruma cama e acha que entende de política, entendeu? Se dane. Pois é, pois é. E assim, Marcos, bom, você entrou no Traje Rigor anos depois da banda iniciar, mas você viveu ali os anos 80 também, né? Aquela questão ali do rock nacional fervilhando ali, né? Uhum. Como é que você viu os ingredientes como que possibilitou, né, essa explosão do rock lá que você viveu aquilo? Então, como é que você viu lá em loco, assim, aquilo acontecendo? Então, bom, como eu cresci com o pessoal do Viper, né? Tipo, são meus amigos de infância. Meu, a gente era mais os metaleiros, né? Mas, assim, era uma época tão rica musicalmente, porque que a gente até chegava a ter o direito de não gostar de algumas bandas nacionais por achar brega ou porque é muito colorido. E hoje a gente vê que era genial, né? É coisa de moleque, né? Então eu lembro, eu na casa do Felipe Machado do Viper, a gente, todo mundo reunido, o Pete Passarel, a gente assistindo Rock in Rio em loco, né, o primeiro Rock in Rio, e babando, né, falando, caralho, velho, Ozzy, AC/DC, muito foda, né? Então, assim, cara, era uma época muito rica, né, meu? E a gente ficava vendo programa de videoclipe, né, assistir clipe, a gente consumia tudo, assim. Eu lembro de coisas, assim, muito engraçadas, por exemplo, quando eu descobri o Yngwie Malmsteen, a gente foi comprar, Felipe, a gente foi na Galeria do Rock comprar o Rising Force de presente pro Pete. Só que a gente não resistiu e pegou e começou a ouvir o disco. Já abriu ali. E a gente não queria dar o disco pro cara, né? Obviamente eu gravei, né? Então, assim, era uma época, meu, muito rico em tudo, assim. A gente se reunia para ouvir música, a gente se reunia para ver clipe. Antes do Viper, assim, quando eu tinha 13 anos, eu mudei para um prédio que foi o mesmo prédio que o Cássio Aldi, que foi o primeiro baterista do Viper, morava. E ele tinha os instrumentos do Kiss, assim, tipo de marcenaria, aquele baixo de machado do Gene Simmons. Pô, eu fui atrás, eu era fã do Kiss já também, como moleque, assim. Eu falei, cara, eu sou fã do Kiss também. Pô, a gente ficou amigo na hora. E a gente se pintava de Kiss. E a gente mandava tipo, fazer aquela Flying V do Vinnie Vincent. A gente tinha tudo aquilo. E a gente começou a ficar meio famosinho no Viper. Olha que absurdo. Era eu. Ó, aí a gente ficou meio famosinho. Eu contar essa história que é demais. E a gente foi convidado para ir no programa do Vandeco Pipoca, velho, que era na Gazeta, isso em 1983. E a gente tocava na festa dos amigos, tocava, né? A gente dublava Kiss. E a gente passava hipoglós na cara, a gente fedia, velho. Além de passar ridículo, a gente fedia. E aí a gente foi convidado para ir no Vandeco Pipoca. Olha quem foi no Vandeco Pipoca. Eu era o Gene Simmons, eu fui com uma corrente de bicicleta no pescoço, coisa ridícula. O Cássio Aldi era o Paul Stanley, o Nando Machado, irmão do Felipe, que tocou comigo no Exort, era o Peter Criss, e o André Matos era o Vinnie Vincent, do cabelo, principalmente. Então, assim, olha que... Meu, você vai me perguntar, cadê isso, né? Mano, a gente já foi no acervo da Gazeta, a gente tentou achar isso aí em tudo que é canto, não existe.
Não existe. Foto. Nada. Meu, 1983 mal tinha lanterna. Era foda, velho. Meu, mas eu lembro que a gente tocou Love and Livin' do Kiss. Puta música, nada a ver. Por que não, né? Um sucesso maior. Não, Então aí, meu, foi muito engraçado que o Vandeco Pipoca chegou para mim e falou assim: quando é que vocês vão aparecer sem máscara? Então eu falei: tá, talvez algum dia. Ele: não, talvez algum dia não. No final do programa teremos o Kiss sem máscara. Eu apareci, porra, sem máscara, com uma chuquinha e uma corrente de bicicleta no pescoço. Tá louco. Fiquei até com febre aquele dia. Legal. E assim, você era realmente tem muito próximo do André Matos, né? E Sim. queria que você comentasse assim, umas memórias mesmo assim, divertidas, assim, que você lembra assim, com carinho, né? Agora que já passou até um tempo da morte dele, né? O André, meu, então a gente, quando eu fui morar nesse prédio, perto desse prédio, quase vizinho, era o prédio onde morava o Pete, o Ives, o Felipe, o Nando, e no prédio do lado morava o André Matos. Então, assim, a gente se conheceu todo mundo ali. E a primeira banda que eu tive na vida, que eu era baterista, inclusive, eu não era... Para quem não sabe, eu fui o primeiro baterista do Viper. Eu não tinha bateria, mas eu tocava. Então, assim, eu era almofada, o que fizesse barulho ele estava usando. Então, assim, a primeira banda que eu tive chamava Netuno, era eu, André e Ives. Eu era batera, o Ives na guitarra e o André piano e cantando. Então a gente ensaiava na casa dele, ele chegou a fazer sessão de fotos, eu também não sei onde estão essas fotos. E a gente, a gente tocava Eva e Until the Hills, por exemplo. Nada a ver, né? Eu escolha bem de repertório, né? Tinha tudo a ver. Então, a gente ensaiava, tá? Só que, eu morava num apartamento, eu falei, nunca vou ter uma porra de uma bateria, né? E assim, a coisa não andava, né? E nisso, paralelo, tinha o Viper. O Viper, assim, né? E eu era batera do Viper, mas aí também falei, não vou ter bateria, e entrou o Cássio. E aí eles estavam procurando vocalista. E o Viper, recentemente, dia 8 de abril, se eu não me engano, eles comemoram o Viper Day, né? Não, mas eu sempre falei para eles, então, o Viper nasceu no dia do meu aniversário, em 1985. Eu dei uma festa na minha casa, foi toda a galera, e aí o André Matos foi convidado para entrar no Viper na festa de aniversário desse dia, que aí depois ele até falou para mim, porra, e o Netuno? Eu falei, cara, vai cuidar da sua vida, sai fora, fica tranquilo, né? Então, assim, mas ele muito educado, né? Sempre preocupado, assim. A gente é uns puta moleque, falei, vai aí, né? E aí ele começou a ensaiar com o Viper. E aí eu fiquei na Berlinda, tipo, não sabia muito o que fazer da vida. E o Felipe chegou para mim em 10 de março de 1985, lembro a data. Falou, por que você não começa a tocar guitarra? Ele me deu a guitarra na mão, a guitarra dele, eu falei, caralho, velho, que da hora. E aí eu comecei a correr atrás para tocar guitarra. E aí nisso eu virei hold do Viper. Então, assim, a minha relação com o André sempre foi super de amigo, assim. E eu sempre torci muito, né, para tudo dar certo. Então, assim, eu lembro quando o Viper fez um dos primeiros shows, foi um show de talentos do Colégio Rio Branco, eles tocando, eu era hold, eu torcendo pra caralho, sabe? Então, o tempo inteiro eu acompanhando eles e na torcida também. E, paralelo a isso, eu estudando guitarra para tentar chegar lá também. Então, eu fui entregar pizza para comprar a guitarra. Não fui sozinho também. Quando eu peguei a guitarra no dia 10 de março de 1985, tipo, semanas depois eu fui entregar pizza, falei, vou comprar, preciso arrumar dinheiro. Minha família queria me matar e eu queria comprar guitarra. Falei, vou comprar então com a minha grana. E aí quem veio atrás de me entregar pizza? Ives, Pete e André. Eles não duraram muito, tá? Mas imagina a gente entregando pizza, velho. E tem uma história curiosa, que uma vez o Pete foi entregar pizza num prédio que o zelador era o João Gordo. Então, são histórias assim que dá para virar um livro, mano. Você não tem noção. Foi muito legal. Mas assim, eles desistiam. Aí no final, assim, eles pediam pizza e falavam, manda o Marcos entregar. Eu ia lá, comia com eles. Tá? Virei um funcionário relapso. Mas comprei a guitarra. E aí acompanhei a carreira do Viper nesse tempo todo, sempre torcendo, né? Depois que o André entrou no Angra, tá, a gente perdeu um pouco o contato. A gente se via de vez em quando, não vai perder. Mas, assim, sempre foi aquela coisa legal de lembrar, né? Das besteiras que a gente fazia quando a gente era moleque, assim. Legal.
E assim, quando o André saiu depois do Viper, né, foi pro Angra, e você chegou a ter algum tipo de, enfim, ouviu o Angra na época, gostava do trabalho dele lá no Angra, como é que é a sua... Você já curte a banda e tal? Então, assim, não, eu acho o trabalho deles excelente, né? Muito bom, os caras são muito bons músicos, as músicas são bem legais. Acompanhava assim à distância, né? Eu não sou muito fã do estilo, assim, né? Aliás, para música não tenho muita lógica, assim. Eu ouço, sei lá, Seal e depois vou ouvir, sei lá, Metallica. Eu não tenho muita fronteira, né? E assim, depois que você começa a trabalhar muito com música, você começa a parar de ouvir música. Porque é meio, sabe, hoje, por exemplo, eu não pego aqui e vou ouvir o disco novo de sei lá quem. Vai se foder. Eu quero jogar um O Metallica, PlayStation. Metallica sai amanhã, o novo disco. Então, vou ouvir de curiosidade, mas eu vou ouvir no carro, entendeu? Mas não vou ficar voltando a mesma música 200 vezes, como era antigamente. Porque, por exemplo, a gente vai gravar, quando a gente grava o programa, a gente fica o dia inteiro lá, puta alto pra caralho. Chega em casa, você quer, mano, sei lá, ver um programa de esporte, culinária, jogar um PlayStation, qualquer coisa para dar uma desbaratinada. Mas, sem dúvida, tudo que ele fez é muito bom, de uma qualidade nível André Matos. Ele sempre manteve um nível artístico bizarro, tanto que ele virou o que ele é, né? Virou um ícone aí da música nacional, né? Não só do heavy metal, né? Conhecido como tem uma carreira de cantor absolutamente brilhante e tocava piano bem pra caralho. É verdade. E assim, outra pessoa que você também teve muito contato foi o Ives, né? Que depois Sim. acabou indo pro Capital. Você chegou a acompanhar o trabalho dele lá no Capital? Como é que você viu a carreira dele? Vira e mexe, a gente se encontra aí, fazer os shows. Mas o Ives conversa de vez em quando. A gente é foda, né? Hoje o mundo tá todo mundo na correria, então é difícil todo mundo com família, difícil se parar para se encontrar assim. Mas eu sempre converso com ele, principalmente porque é palmeirense também, né? Então a gente tem essa ligação futebolística. Mas, pô, demais, muito feliz pelo Ives, porque acompanho ele desde moleque, vejo o esforço que ele fez, né? E sempre foi um ótimo guitarrista, então foi legal ver também que ele trilhou o caminho e achou, né, o seu lugar ali no Capital, que é muito legal tocar no Capital, pô. Cara, eu tô feliz que eu toquei uma vez no Rock in Rio, o desgraçado já tocou umas 10 vezes. Pois é, não, legal. Então, é barato. E Marcos, aquela velha questão, né, de que o rock hoje em dia não está vamos dizer, no mesmo patamar, na crista da onda, assim, da mídia, igual foi uns anos atrás e tal. Queria que você fizesse uma análise aí, como é que você vê esse cenário, assim, os motivos de por que o rock não é tão conectado com a juventude hoje em dia. O que você tem a dizer sobre isso? Então, se eu tivesse a resposta perfeita, né, eu estaria trazendo a solução do problema. Então, assim, eu não acho que são diversos fatores, né? Eu acho que o rock ele perdeu um pouco a identidade, né? Eu acho que o rock foi muito por um lado assim de ser muito a produção musical ficar acima do que de repente os artistas estão pensando. Eu acho que é um fator. O outro fator é que a música hoje em dia está muito relacionada a um rolê. O cara não vai, sei lá, no show de sertanejo, ele vai pelo combo. Ele vai porque, pô, vai ter as mulheres, ou sei lá, com a preferência sexual de cada um, mas vai ter aquela atmosfera. A música acaba virando assim um acessório para unir aquelas pessoas. E antes a gente ia no show para ver o cara tocando, a gente queria ver, né, meu? Como é que era ao vivo a música que eles vão tocar, como é que é ao vivo, em estúdio, a diferença. A gente ia muito pela banda, pela pegada, pela letra, pela atitude. Então, assim, o mundo mudou, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, o rock não acompanhou essa coisa do rolê. Então, assim, você vai num show de rock, basicamente você vai ver a banda e vai embora. Né? A não ser que você vá num, sei lá, aquele Kiss for Kids, que você pode pintar as crianças. Entendeu? Assim, né? Nos outros estilos existem muitos atrativos, assim. Tipo o Coldplay agora, né? Colocou as pulseirinhas. Então, e fizeram 7 shows no Morumbi, né? Então, assim, você vê uma banda que tá ligada que o rolê é outro hoje em dia. E, assim, obviamente também que
a democratização da música, né, nos streamings, tornou a coisa meio confusa para você fazer uma seleção musical. Você fala, puta, essa banda é boa. Nisso as gravadoras foram boas, porque elas filtravam muito, assim. Então, você vê, porra, você pega as bandas icônicas que vieram de gravadoras antigas, realmente eles eram foda pra caralho. Hoje em dia você não sabe mais, tá tudo muito espalhado e acaba desanimando até as próprias bandas. Vira uma simbiose, de uma troca de energia errada. Porque tem muita banda boa, só que aí os caras tocam nos botecos, não ganham grana, os caras desanimam e a banda acaba. E aí você fala, pô, você vai ouvir depois de uns anos, você fala, caralho, essa banda era foda pra caralho, se tivesse um impulso midiático, né? E hoje em dia também rádio já não tem o mesmo peso, trilha sonora de novela tinha um puta peso na época, né, dos anos 80, que impulsionou carreiras de várias bandas. Então, assim, tudo mudou e o rock eu acho que ficou meio para trás nesse sentido midiático, porque tá todo mundo fazendo, não sabe muito o que fazer. Mas eu acho que é cíclico também. Eu acho que o rock pode ser que volte, né? A gente precisa de alguns craques aí aparecerem, né? Uns gêniozinhos musicais para criar também composições que vão atrair o público, né? Eu li uma matéria há um tempo atrás que tem produtor musical que eles usam uma técnica que é dos 7 segundos, que é cada 7 segundos alguma coisa tem que acontecer na música para prender a atenção da galera, porque a galera hoje em dia é dispersa pra caralho. O cara tá hoje, sei lá, tocando guitarra, é o WhatsApp, é o Twitter, é o cacete A4, é nego falando de política, é o futebol, é não sei o que. O cara, para sair né, do foco é muito fácil. Então, assim, você vê, eles até criaram uma metodologia na música para poder prender a atenção da pessoa. É muito louco isso. Foda. Pois é, outros tempos, né? E Marco, assim, para finalizar, eu queria que você comentasse, se você pudesse escolher 5 álbuns assim, que mais te marcaram e por quê. Putz, vamos lá. Putz, eu acho que o do Kiss, The Creatures of the Night, ele me remete a coisas maravilhosas, um tempo legal. Metallica, Master of Puppets. Deixa eu ver aqui mais. Blizzard of Oz, do Ozzy, porque eu conheci o Randy Rhoads, que foi o guitarrista que me inspira absurdamente, né? Deixa eu pensar, que mais? Puta, essa pergunta é difícil, vou ter que lembrar aqui. Até agora é mais focado no metal, né? Mas foi bem da época de disco mesmo, né? Putz, cara, eu gostava, tinha um disco que eu amava, velho. Era o Dynasty do Kiss. Nada a ver, assim, um disco, sabe, que ninguém não tá nem aí com ele. E que mais? E o compacto com o hino do Palmeiras, tocado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Legal. Essa foi boa. Essa saí bem. E de rock nacional, assim, algum que te marcou mais? Assim? O Traje, com certeza Nós Vamos para de Sua Praia, e não é porque eu tô na banda. Meu irmão ele brincava de baixo em 1986. Ele tinha um baixo em casa, 85, 86. Eu lembro quando saiu Nós Vamos para de Sua Praia, ele tirou todas as músicas. E ele ficava tocando o dia inteiro as músicas. E assim, o Traje sempre, no meio metal, foi muito respeitado. Por causa das guitarras, né? Existia o virtuosismo dos guitarristas. E o estilo da banda, né? De ser meio sarcástica, meio desleixada. Até o visual do Traje na época era bem de bandas dos anos 80 de metal. Tal. Então, pô, esse álbum foi icônico. E eu lembro muito porque meu irmão tocava todos os dias, todas as músicas. Tanto que quando eu entrei no Traje, meu irmão ficou louco, né? Falou, caralho, velho, que twist plot. Fudido, né? Então, plot twist, né? Que fala. Então, foi engraçado. Mas, assim, tem coisas Titãs que eu gosto muito. Blitz, eu sempre achei bem legal a ideia, né? Depois que eu toquei com o Léo Jaime, conheci muitas das bandas, assim, mais a fundo, né? As bandas nacionais, e tem muita coisa boa. O próprio Léo, né? Tem muita música boa. O Léo tem a música A Vida Não Presta, que, porra, a música é maravilhosa e não tem refrão. É muito louco isso. Então, onde ele tocava lá no inferno, lá no buraco do inferno, o nego cantava essa música inteira. É foda. Pô, legal. Bom, Marcos, queria agradecer a sua entrevista aí, foi bem legal. Desejar boa sorte aí no show aqui em Curitiba e no resto dos projetos todos aí. Pô, legal. Se você se quiser aparecer lá, dá um toque aí, mano. Pô, de repente, eu tô vendo aqui, tá? Também tem, enfim, né? Qualquer coisa manda um WhatsApp aí, pega com a Isa e a gente troca uma ideia. Tá certo, então.
Pô, obrigado, então. Valeu, e eu gosto muito do site aí, o Whiplash, você acompanha. Ah, legal, que bom. Bacana. Valeu. Bom, Valeu, bom dia aí. Valeu. Também.